Um amigo. Intervenção de um yogi. Vibração, onda e energia. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, irmãos e irmãs, queiram acolher o amor e a gratidão, em sua presença e minha presença. Eu venho a vocês para tentar completar uma série de elementos que eu lhes dou desde vários meses, relativos à energia, à vibração, à consciência e à sua evolução para a nova consciência, para a nova corporeidade e o seu novo estado, mais próximo do ser do que jamais pôde estar neste mundo. Eu venho a vocês não tanto para emitir outros conhecimentos a fim de aplicar diretamente no nível da consciência do coração. Isso será realizado dentro de algum tempo. Eu venho, com vocês, abrir um espaço de discussão, não tanto pessoal, mas efetivamente coletivo, referente à vibração, à consciência, à energia, tentar, se bem o quiserem, penetrar mais adiante nos mecanismos da consciência, nos mecanismos da vibração, da onda, da energia. Vocês não estão sem ignorar, como lhes disseram os arcanjos, como lhes disse Sri Aurobindo, que vocês entraram nos tempos de revelação importantes. O caminho que vocês ainda percorrem, nesta época, sobre esta terra, é um caminho de perturbações consideráveis, essenciais, da sua consciência, antes de qualquer coisa. Nesse caminho e nesses passos que vocês percorrem, várias coisas pedem para serem desobstruídas, purificadas, não por qualquer sofrimento, não por qualquer degradação do que quer que seja, mas, efetivamente, mais para lhes permitir aceder ao que vocês são, em verdade, aceder ao que vocês são, na eternidade e na multidimensionalidade, bem além dos limites aos quais vocês estão circunscritos, ainda, para alguns de vocês. Essa mudança de estado vibratório, de consciência e de corpo ocorre, atualmente, para muitos seres humanos, e nós estamos encantados com vocês. O homem novo, o homem eterno, a semente de estrelas, como diz o arcanjo Miguel, se revela, se desvenda e aparece. Como diria o nosso venerável comandante, a lagarta se torna borboleta. É esta transformação de forma, de sentidos, de vibração, de consciência que, hoje, é precipitada a grandes passos na sua realidade tridimensional. Nós vamos juntos, então, tentar iluminar, se houver lugar, o que deve sê-lo. Assim, bem-amados irmãos e irmãs desta humanidade, eu lhes dou a palavra e eu espero discorrer com vocês sobre essas modificações capitais que vêm a vocês agora, e que estão aí. Questão. Antes da encarnação, as consciências que vivem essas mudanças foram preparadas? Cara irmã, eu diria que a preparação se vive a cada minuto, a cada instante. Ela é vivida agora. Nenhum de vocês e nenhum de nós podia predizer ou prever o que iria acontecer. Certamente, Sri Aurobindo fez referências em vários dos seus poemas, escritos durante a sua vida, apresentando, sob forma alegórica e velada, o que iria advir. Grandes seres, como o nosso ancião, o comandante Oriones, quando percorreram com seus passos esta terra, tiveram visões proféticas. É preciso efetivamente compreender e aceitar que a imensa maioria dos seres humanos não pôde ser preparada anteriormente, antes de virem. Apenas há pouco tempo que esta realidade inscreveu-se no que vocês chamam de trama astral, para se tornar realidade, naquele nível, antes de invadir a sua realidade tridimensional. A preparação é vivida agora, e unicamente agora. Certamente, ela começou, para alguns de vocês, há quase uma geração, no momento em que as primeiras irradiações da luz unificada começaram a penetrar a Terra e as consciências que ali estavam. Mas isso, naquele momento, de modo muito tênue, sem poder identificar qualquer declinação ou conclusão do que iria advir. Como lhes foi dito hoje, vocês estão cada um no seu lugar, na sua idade, na sua função, com o corpo que vocês têm, com a consciência que vocês têm, para viver o que é para ser vivido. A preparação é vivida agora. Muitos seres humanos iniciaram esse caminho, como eu disse, desde as núpcias celestes. Muitos outros juntaram-se a vocês depois.
Outros, enfim, juntaram-se a vocês muito recentemente, desde a ignição da mercaba interdimensional coletiva e, outros enfim, nos poucos dias que acabam de transcorrer, realizando, pela liberação do núcleo cristalino da Terra e do Sol, a unidade deles, de modo muito abrupto e rápido. Não há, portanto, que buscar no passado qualquer explicação, pois o que vem e o que se manifesta, doravante, é inteiramente novo na memória do humano, totalmente inédito. O salto de consciência, a evolução radical da consciência é uma mudança dimensional, bem além do que nós podemos descrever, uns e outros, por diferentes vias, referentes a esta ascensão, assim nomeada. Como sabem, eu prefiro empregar a palavra translação, porque é exatamente disso que se trata. Uma translação dimensional, uma translação de consciência, fazendo-os passar do efêmero ao eterno. Questão: a evolução de consciência atualmente é compatível com o exercício de uma profissão? Cara irmã, isso é diferente para cada um. Cada ser se encontra hoje, entre aqueles que se despertam, frente a ele mesmo, frente a escolhas. Essas escolhas jamais poderão ser reguladas pelo mental, nem pelo medo, mas, simplesmente, seguindo as linhas de menor resistência, que são específicas e exclusivas para cada um. Alguns seres são preparados há muito mais tempo do que outros. Talvez eles tivessem necessidade de mais preparação, ilustrando assim as palavras de Cristo: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Hoje, a iminência do salto dimensional os chama, efetivamente, os impulsiona a irem para mais facilidade, para mais leveza. Eu diria, além das próprias contingências da sua sociedade ou dos laços existentes nesse mundo, o apelo da alma e do espírito se faz seguramente, e vai se fazer cada vez mais insistente, a fim de que vocês realizem o essencial, que o supérfluo se desprenda de vocês, e que reste apenas a joia, o diamante que vocês são. É claro, alguns de vocês vão poder provar resistências, tensões para realizar isso. Mas estejam certos de que cada um, absolutamente cada um, está no seu lugar correto. Não há lugar melhor do que outro, porque tudo acontece no interior. Então, este interior, quando é encontrado, pode levar a experimentar uma série de mudanças ou de resistências. Isso se refere a cada um consigo mesmo. Questão: o que você chama de águas do mistério e de águas da manifestação? Cara irmã, isso faz referência a uma expressão oriunda de escritos muito antigos, evoluindo no que é chamado de Yin. O Yin é um mistério. É a passagem da garganta, onde se encontra o que, em algumas tradições, é denominado insondável, ou incognoscível, chamado, nas línguas hebraicas, que não são a minha, de Da'at, ou seja, o insondável e o incognoscível. O mistério é o inverso da manifestação. Trata-se, efetivamente, de um jogo de palavras que, além do jogo de palavras, é um jogo de vibrações, escrito com todas as letras, mesmo no que vocês chamam de Bíblia, no Gênesis. O Espírito de Deus flutua sobre as águas. As águas estavam, portanto, já criadas. Essas águas são chamadas de Ma'in, as águas da manifestação, significando assim que a manifestação foi preliminar ao aparecimento de Deus. Está escrito com todas as letras. Deus, portanto, se impôs, em uma manifestação, transformou esta manifestação, esta matriz, por um mistério, em uma falsificação, em um desvio. Ele assim subverteu um princípio de unidade em um princípio de divisão e de separação. A separação dos três triângulos, hoje, retificados e reunificados, permitiu instalar um modelo de criação totalmente invertido. Esse Deus se apreendeu, ele tomou, literalmente, como ele próprio escreveu, o trono. O trono é da fonte, a fonte de toda a vida, de toda a luz, a unidade. Vocês são filhos do Um. Todos nós somos filhos do Um. Contra isso se inseriu uma realidade bem diferente, querendo separar os filhos da lei do Um, da unidade e da fonte. Esse princípio de reversão foi chamado de diferentes modos. Ele foi chamado de triângulo da ilusão, de triângulo luciferiano, de fogo prometeico, de fogo por atrito, em oposição ao fogo do céu, que é graça, verdade e unidade.
Assim, houve, mesmo na Cabala, reversão de um triângulo evoluindo para um triângulo com ponta para cima, enquanto que o triângulo era, no início, com ponta para baixo. Esta ponta para baixo ilustra que o menor de vocês é ao mesmo tempo maior, porque ele serve à totalidade. O demiurgo, Yaldabaoth, efetivamente inverteu esta criação que existia, eu os lembro, antes da presença dele. Portanto, ele mesmo escreveu a sua própria falsificação e como ele a tomou. Hoje, é isso que é revelado. Ele se apreendeu do mistério, ele se apreendeu do fogo micaélico, Micael. O mistério é chamado de águas do alto. Ele, portanto, separou as águas do alto e as águas de baixo. Ele separou a manifestação do seu mistério, quer dizer, da filiação à fonte. Para isso, ele tomou o lugar da fonte. Assim, portanto, o triângulo sefirótico inferior, chamado de Keter, Ukma e Binah, está presente no que vocês chamam de Cabala, com a ponta para cima. Keter é, portanto, a coroa, mas a falsa coroa, daquele que se apreendeu da manifestação, enquanto que na verdadeira Cabala, os três triângulos são todos com a ponta para baixo. Quer dizer que a inteligência criadora, que é a unidade que permite a criação da coroa. Essa reversão é chamada de reflexo, espelhamento. Esse reflexo está ligado ao espelho e à ilusão. As águas do alto foram separadas das águas de baixo, enquanto que as águas do alto e as águas de baixo realmente fazem, como tão bem disse Thoth, o milagre de uma única coisa. Assim, a luz difusa, o diabólico, é o que os separou da sua ressonância, da sua fonte, da sua unidade e da sua verdade. A reversão do triângulo luciferiano, efetuada pelo trabalho de todos aqueles que realizaram a alquimia interior, a realização do o despertar das coroas radiantes, do triângulo sagrado, permitiu a reversão, no sentido correto, do triângulo superior. Dessa maneira, então, as águas do alto e as águas de baixo permitem a Keter retomar o seu lugar no nível da garganta, fazendo desaparecer o que era chamado de Sefirot invisível denominado Da'at, que era anterior à falsificação. Assim, a reversão levou à reunificação dos três triângulos, a alquimia existindo, pelos quatro viventes ou quatro cavaleiros do Apocalipse, permitindo-lhes reencontrarem-se unificados e restituídos. É isso que está se estabelecendo na sua consciência e também sobre esta terra. As águas do alto eram as águas do mistério que tinham sido separadas das águas de baixo, ou águas da manifestação e da matriz. O mistério estava presente na matriz. Aquele que usurpou o trono separou as águas da matriz das águas do mistério. Questão: por que você emprega o termo as águas? Porque a água é a matriz da vida e o suporte da vida, que isso seja em meio aos mundos em carbono, a estrutura da água é indissociável, qualquer que seja a sua forma, da criação. Mas, esse termo água, por exemplo, no que se refere à água do alto, ou água do mistério, chamada, por abuso de linguagem, de água benta ou água do batismo, e, de fato, o fogo do Espírito. Esse fogo do Espírito ou fogo do Sol que, hoje, é restabelecido sobre esta terra. A água e o fogo são constituídos das mesmas partículas ígneas, correspondendo ao que foi denominado, no seu coroamento, de Alfa e Ômega. O Alfa havia sido separado do Ômega. O Alfa havia sido invertido. Hoje, o Alfa e o Ômega estão no mesmo sentido e fazem parte da mesma reunificação. Questão: se o supramental está ligado à multidimensionalidade, isso significa que o mental é uma forma de expressão arcôntica. Ele, o mental, é, inteira e seguramente. Quando vocês estão conectados, quando vocês estão unificados, quando vocês são multidimensionais, quando vocês reencontram a sua dimensão de estado de ser e vocês realizam o si, vocês estão no Samadhi. O conhecimento é direto. Ele não tem mais necessidade de ser refletido através de uma separação. Ele é direto, imediato e instantâneo. Ele não se reflete mais, nem é analisado em meio a uma ferramenta que é chamada de metal. Questão: como os arcontes podem intervir através do metal? Porque eles estão situados em um plano intermediário denominado quarta dimensão e segunda dimensão, totalmente invisível aos seus olhos.
Eles têm necessidade de vocês para se manterem nas dimensões ilusórias, onde eles estão instalados. Eles ficam então controlando justamente pelo mental e pelas crenças que eles induziram na humanidade, depois de terem modificado as circunstâncias e as condições que eu chamaria de eletrogravitacionais neste sistema solar. Eles separaram as águas do alto e as águas de baixo. Eles os confinaram, então, de um lado do véu, impedindo-os de ver o outro lado do véu. Eles se mantiveram em um espaço intermediário, onde eles estão, eles mesmos, confinados, chamado de segunda e quarta dimensões, em ressonância direta com o que vocês chamam, vocês, de astral invisível. Eles seguram, portanto, os cordões. Cordões que lhes são invisíveis e que são chamados de mental, de emoções, bem e mal. Eles restringiram a sua liberdade, eles restringiram o seu acesso à multidimensionalidade. O que não era o caso antes da vinda deles neste universo. Questão: em que eles têm necessidade de nós? Através das crenças, através do que vocês elaboram, ao atuarem no que vocês chamam de criatividade, nesta matriz, vocês contribuem para o estabelecimento deles. Vocês são, literalmente, em um sentido como no outro, o alimento deles. Compreendam bem que se não houver mais alimento e se o véu da ilusão cair, como é o caso, eles não podem manter a própria concepção da ilusão, nem mantê-los confinados. Vocês devem aceitar que a vida é algo de mágico, na sua totalidade. Mas vocês devem também tomar consciência, através da realização do si e do estado de ser, de que vocês estão, aqui, em uma prisão. Questão: o ser humano, em suas estruturas, torna-se uma árvore da vida redimida. A partir do momento em que o triângulo luciferiano foi revertido e se torna então o triângulo alfa, naquele momento, o alfa e o ômega constituem um caminho e vocês se tornam como Cristo que disse: eu sou o alfa e o ômega. Isso passa pela eliminação de tudo o que foi criado pela falsificação, pela eliminação do mental, pela eliminação das emoções, pela eliminação de tudo o que não é o que eu chamei de unidade. O Yoga Celeste lhes foi revelado e desvendado e dado para isso. Hoje, esse movimento, que foi iniciado há mais de 30 anos, está presente, agora, em suas estruturas, permitindo-lhes, se tal for a sua vibração, juntar-se a esta unidade. Não mais estar fechado e prisioneiro em uma forma, não mais estar prisioneiro das leis de confinamento denominadas karma. O karma não é absolutamente uma criação da fonte, mas, efetivamente, uma criação de Aldebaoth. Questão: uma vez que o triângulo foi invertido, seria conveniente trabalhar não mais no AL, mas nesta nova ponta do triângulo? Não. Porque a descida do triângulo não está ainda totalmente realizada. Ela deve terminar quando a ponta do triângulo tiver penetrado na garganta. Isso não é para agora. Por outro lado, se tivesse havido necessidade de modificar qualquer localização das estrelas, isso lhes teria sido dado. O importante, assim como vários de vocês sobre este planeta começam a perceber, é a realização do que eu chamei de nova aliança, refletindo, para vocês, a percepção do triângulo do fogo no seu peito. Alguns são capazes, doravante, como lhes disse Sri Aurobindo a propósito da mutação solar em curso, de se estabelecerem diretamente no coração, sem nunca mais passar pela cabeça. Mas lembrem-se de que o trabalho que vocês efetuam às 19 hora francesa, é destinado também a nutrir, não vocês, mas toda a humanidade. Quando chegar a hora, após transcorrer um determinado tempo, nós iremos indicar como fazer o seu trabalho de realização do fogo, permitindo, naquele momento, dentro de muito pouco tempo, literalmente, serem abrasados. O abrasamento é a etapa que ocorre no momento em que a realização do si, ou a dissolução do ego e da personalidade, o que é chamado no Vedanta de Brahman impessoal, permite perceberem que esta dissolução não é uma dissolução na fonte, mas um retorno à sua essência. A característica da passagem do si ao estado de ser se expressa por um abrasamento do corpo, correspondendo à percepção, no nível do corpo físico, de partículas adamantinas extremamente rápidas que possuem uma qualidade chamada de radiação gama.
Essa radiação gama, levada pela onda galáctica, assim como os raios X do Sol, virá, a um dado momento, realizar este abrasamento da Terra. Alguns de vocês já realizaram o próprio abrasamento, ao mesmo tempo mantendo uma estrutura em carbono, porque essa é a sua função e o seu papel. O abrasamento pessoal corresponde a isso. Ele precede o abrasamento coletivo. Questão: por que é necessário que alguns tenham podido viver este abrasamento a título individual antes do abrasamento coletivo? Alguns que viveram este abrasamento a partir da revelação das 5 chaves metatrônicas essenciais, ou Jeirin Israel, são marcados, desta forma, como sendo aqueles que devem prosseguir o ensinamento até o extremo limite desta dimensão. Os primeiros serão os últimos, temporalmente. Questão: poderíamos falar do terceiro olho? O terceiro olho é a ilusão luciferiana. A glândula pineal não está ligada ao que lhes disseram os ensinamentos orientais modernos. O espírito não se encontra no cérebro reptiliano, mas unicamente no neocórtex, em sua ressonância. A glândula pineal pertence inteiramente à ilusão da matriz. O espírito não pode ser alcançado pelo terceiro olho. O espírito é alcançado apenas quando o chakra dito do enraizamento do espírito estiver aberto, o que estritamente nada tem a ver com a ilusão luciferiana situada ao centro do triângulo luciferiano, que foi chamado de terceiro olho. O terceiro olho está diretamente ligado à ilusão do conhecimento induzido, em sua mitologia, por Lúcifer, portador da luz que carrega a esmeralda na testa. Jamais o espírito se situou naquele nível. O trabalho no terceiro olho, assim como foi preconizado em várias escolas espirituais e ocultistas do século XX, é a maior das falsificações que existiram, tendo-os afastado do seu coração. Buda já dizia: quando o terceiro olho se abrir, salve-se rapidamente. A ativação do terceiro olho, como disse Sri Aurobindo, quando ele foi São João, corresponde ao momento em que vocês são marcados na testa. Ele efetivamente disse que haveria muitos chamados e poucos escolhidos. Os chamados são aqueles que receberam a luz da fonte e que a desviaram para proveito próprio, chamado de poder espiritual, que não aceitaram entregar esse fogo luciferiano à vontade da fonte. A pineal, e a potente vibração que permite hoje ativar a pineal, não é destinada a permanecer no nível da pineal, mas, sim, a penetrar no coração. Os que permanecerem no nível da pineal não irão reencontrar o seu estado de ser. As coisas foram suficientemente claras a esse respeito. O coroamento corresponde justamente à reorganização das 12 estrelas, como foi dito. Vocês não estão mais fechados no triângulo luciferiano, mas há desenvolvimento da coroa. Questão: os espíritos da natureza se nutrem das nossas energias também. Cara irmã, os espíritos da natureza não têm necessidade de vocês. Eles têm as próprias regras de vida, mesmo nesta matriz. Eles permitiram, por sua própria existência, manter certa forma de multidimensionalidade presente. Questão: a vibração é uma manifestação da energia pelas ondas? Sim. É o lugar onde se manifesta a interferência propriamente falando. O momento em que a onda se reflete e se repercute, cria a manifestação. A energia tem várias acepções e vários significados, no sentido simbólico, no sentido físico, no sentido da consciência. A energia tem uma definição extremamente precisa, mas ela não é absolutamente a mesma na sua acepção prânica, por exemplo, ou também chamada de energia chinesa, ou Qi, ou ainda a energia tal como ela é chamada na física. E é por isso que nós empregamos, desde vários anos, com vocês, a palavra vibração. Quando a energia circula, há vibração e consciência. Quando a vibração se apaga, a energia não é mais percebida, ou, em todo caso, em um limiar inconsciente, e a consciência acaba se apagando. Questão: poderíamos falar da inteligência espiritual? Aí estamos diretamente na etimologia da palavra. A inteligência é a capacidade para conectar e para ressoar. A inteligência conecta. O mental separa.
Então, existe uma forma de metal, denominada ciência, que tenta conectar com as coisas, mas isso cessa em um nível de manifestação que existe neste universo e nesta dimensão. A inteligência espiritual é o conhecimento, connaissance, onde naissance, em francês, significa nascimento, nascença, conhecimento não intelectual, não mental, mas procedente do coração. A verdadeira inteligência é, portanto, a inteligência do coração, aquela que não passa pelo mental ou pelo filtro do cérebro. A inteligência é a capacidade para estar conectado e para ressoar. Como seres unitários, quando vocês se juntam à sua própria unidade, vocês ressoam e estão conectados com todas as dimensões do universo, com todas as consciências do universo. O funcionamento não é, então, mais de distanciamento, fragmentado e isolado, mas, sim, integrativo, holístico e total. As palavras os remetem inexoravelmente à reflexão e, portanto, à transformação da vibração, já que, para vocês, a vibração foi retirada, a vibração da luz, a vibração da inteligência. Por conseguinte, foi necessário estabelecer meios de reconhecimento, não sendo conhecimento, mesmo se puder dele ter o aspecto. O verdadeiro conhecimento é, portanto, a vibração do coração, e não a atividade elétrica do cérebro. Mesmo o cérebro mais brilhante da Terra, isso permanece apenas brilho e jamais será a verdade. Compreender as leis do universo falsificado jamais lhes dará acesso ao coração, nem à verdade dos mundos unificados. Só o coração consegue isso. Assim, o conhecimento da cabeça é um mundo ilusório girando sem fim, fazendo-os crer que quanto mais vocês conhecerem as leis deste universo, que quanto mais vocês tiverem um conhecimento dito esotérico ou mesmo espiritual, mais vocês progridem. É exatamente o inverso e o contrário disso. Questão: se os arcontes controlam o cérebro, eles podem seguir as evoluções em curso? Eles controlam o que chamaríamos, ainda, por enquanto, de noosfera, ou seja, a consciência coletiva, que é um cérebro coletivo, de algum modo. Questão: então isso significa que, apesar de tudo, se a título individual um determinado trabalho de consciência for feito, há possibilidade de escapar deste mundo de controle? É claro. É o que vocês realizaram, aqueles de vocês que realizaram o seu acesso ao estado de ser. É nesse sentido que vocês se tornaram, como disse o arcanjo Miguel, os semeadores e os ancoreadores da luz vibral. Questão: quais são as consequências energéticas, no nível do nosso sistema humano, da reversão do triângulo? Elas correspondem, de um lado à reunificação dos dois hemisférios do cérebro. O fato de vocês não serem mais dominados pelo bem e o mal priva o cérebro reptiliano de uma ação de controle. Vocês não estão mais, portanto, sujeitos ao controle do seu próprio cérebro inconsciente. Obviamente, cada um realiza isso no seu próprio ritmo. Mas a finalidade é, efetivamente, agora nesta dimensão, desembaraçarem-se dessas influências. Eu os lembro de que existem mundos em carbono unificados. O cérebro, como tal, não é um obstáculo ao verdadeiro conhecimento. Ele se tornou um obstáculo porque filtros suplementares foram ali desenvolvidos, dentre eles o famoso cérebro reptiliano, dentre eles, em particular, o que é chamado de pineal. Questão: a pineal corresponde ao ponto ER? Absolutamente não. A pineal está no centro do triângulo luciferiano. Ela mantém correspondência com a hipófise e com o hipotálamo. O ponto ER, quando é ativado, vem justamente destruir a influência da glândula pineal, e não ativá-la. A pineal é sensível à luz falsificada. Muitos cientistas demonstraram isso. Existem, aliás, receptores celulares, para a luz deste mundo. A partir do momento em que vocês despertaram a recepção da luz vibral em meio à sua coroa radiante da cabeça, o ponto ER se acendeu. Esse ponto ER se acendendo, vem por fim ao controle pela hipófise, pelo hipotálamo e pela epífise, pineal, da sua consciência. Apenas naquele momento, em que a luz central, que, eu os lembro, está ligada ao ponto ER do coração, é ativada, é que o predomínio da glândula pineal desaparece. Questão:
É isso que explicaria, no caso em que vivemos algumas transformações, modificações dos ritmos vigília/sono, modificações de sensibilidade à temperatura. Inteiramente. E a luz, na totalidade. A glândula pineal, confinada, é sensível à luz física, mas não à luz vibral. Ao ser ativado, o ponto R suprime a sensibilidade à luz desviada, substituindo-a pela sensibilidade à luz vibral ou luz adamantina. Naquele momento, efetivamente, uma série de modificações hormonais ocorre, modificando o próprio funcionamento do cérebro, que não fica mais, portanto, sujeito aos engramas reptilianos. Questão. Atualmente se desenvolvem terapias pela luz que estimulam, em particular, a melatonina e, indiretamente, a pineal. Cara irmã, se o ser humano tiver necessidade da luz do dia para não ficar depressivo, o que ele vai se tornar no dia em que a luz do dia se apagar, se ele não encontrar a sua luz interior? Assim, a terapia pela luz tem efeitos certeiros. Ela tem efeitos certeiros sobre o quê? Sobre a personalidade, dado que a depressão ou inversão do humor é efetivamente um estado que existe na personalidade. O coração não conhece a depressão. A luz interior não conhece a depressão. Vocês estão submetidos a uma luz que supostamente reproduz o espectro da luz visível. Ora, a luz solar visível está profundamente modificada. Questão. Ativar as três cruzes, central, anterior e posterior, fazendo trabalhar o ponto ER, pode servir de alavanca para comprimir o metal. O ponto ER não é mais um ponto. Naquele momento, ele se torna a roda na roda e se torna a imagem da coroa radiante do coração na cabeça. O único modo de ativar o ponto ER da cabeça apenas pode ocorrer abrindo o coração. Sem isso, nós teríamos pedido para se concentrarem ou levarem sua atenção sobre esse ponto ER, o que jamais foi o caso. O ponto ER é apenas a ressonância do ponto ER localizado no nível do que eu chamei de nono corpo, realizando-se durante a alquimia entre o chakra do coração e o nono corpo, permitindo viver o samadhi. O mental não pode ser parado de outro modo. Questão. E sobre alguns métodos que consistiam em intervir sobre as glândulas, no nível cerebral, seja na pineal, seja na pituitária, para intervir na termorregulagem do corpo. Eles mantêm a personalidade. O único modo de regular, de modo espiritual, a termorregulagem do corpo, é passar pelo fogo do coração. Questão. Como viver esses estados de consciência enquanto estando na matriz e na sociedade? Isso se torna cada vez mais impossível. Vocês não podem, como diz nessas frases, o venerável O'Reilly, permanecer com as nádegas entre duas cadeiras. A um dado momento da evolução da sua consciência e da sua translação, cada um a seu modo, vocês serão efetivamente obrigados a cortar os laços que os unem à ilusão. Vocês querem manter a ilusão. Vocês querem vê-la desaparecer. Lembrem-se desta frase daquele que vocês denominaram o seu Cristo. Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Ele disse também que ele veio cortar, pela espada da verdade. Lembrem-se das palavras que ele empregou, penetrando no sinédrio, tribunal judeu. Hipócritas, dirigindo-se assim àqueles que eram os defensores da lei. Vocês não podem pretender a unidade e continuar nutrindo a dualidade. Isso irá se tornar cada vez mais evidente. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Caras irmãs e caros irmãos da humanidade ainda encarnados, do meu coração ao seu coração, que a graça os preencha de graças. Até breve. Aos 3 dimensões, 5 de novembro de 2010. Mensagem atemporal.